E aí pessoal, tudo bom? Sou Ralph Gomes e hoje estamos mais uma vez aqui no canal Pare Pra Pensar. Hoje, fazendo um café aqui, né? E bater um papinho com vocês. Hoje, você vê, tô aqui, na minha tranquilidade, na minha paz. Botar uma canelinha aqui. Canelinha. Canela. Hoje vou fazer um café pretinho. Só açúcar, canela. E com um pouquinho de mel também, né? Vou bater um papo aqui com vocês sobre um tema que estão me pedindo aí, né? O sol tá pedindo. E eu sempre aceito aí sugestões de temas, né? Porque o niilismo, como eu costumo dizer, é a última instância da filosofia, né? Quando a gente chega no niilismo, praticamente não tem mais para onde ir, né? É o game over. É o fim da estrada, né? Porque quando você dá de cara com a realidade como ela é, né? Você vai fazer mais o que, né? Simplesmente é você perceber como a vida é e adaptar, né, o mundo a você. Adaptar o mundo às suas necessidades. E não se adaptar ao mundo, né? Porque se você se adaptar ao mundo, você vai começar a agir como todo mundo age, né? Pensamento de gado, pensamento coletivo. No coador é melhor? Nesse caso aqui sim, né? Sempre faço um cafezinho, a moda antiga, tradicional. Botei um melzinho aqui, ó, que eu gosto de mel, né? Coloquei. O mel de verdade ele cristaliza, né? E aí, eu tava falando, né? Você tem que adaptar, né, o mundo a você, as suas necessidades. Mas para você fazer isso bem, né, para você não se adaptar ao mundo, para você não ficar exposto, né, aos perigos do mundo, para você ficar mais esperto, porque, digamos assim, né, o mundo é hostil à vida, né? Nós estamos aqui para sermos reciclados o tempo todo, né? A vida é um exercício de sobrevivência. A vida é um exercício de sobrevivência. O que acontece? Você der mole, o rolo compressor passa, né? Se você der mole, sua vida acaba. Do ponto de vista, né, existencial, na realidade tanto faz, né? Tanto faz se você vive muito ou vive pouco. A verdade é que todos nós vamos pro buraco, né? Todos nós estamos condenados, né? Como eu disse, a vida é um exercício de sobrevivência. Mas o que acontece? Das duas uma, né? Das duas uma. Ou você escolhe viver, porque a vida não tem só aspectos ruins, tem também aspectos bons, né? Você pode viver bem, você pode tomar um cafezinho aqui, ó. Ficou muito bom, hein? Muito bom. Das duas, uma na vida, né? Na existência. Ou você
decide viver, né? Para você decidir viver bem, você vai ter que criar condições, né, favoráveis para a vida, porque de cara, né, a vida já é uma coisa muito ruim, muito sofrimento, muita dor. Nós aqui falamos nisso, né? Nós aqui não passamos panos quentes, nós aqui não ficamos com esse positivismo babaca que tem por aí, né? As pessoas acham que a vida é maravilhosa, mas eu gostaria de dizer isso. Ou você decide viver, se você decidir viver, você vai ter que criar boas condições. Se você decidir acabar com tudo, decidir, a vida não presta, só tem coisa ruim, eu vou me churrascar, vou acabar com tudo, aí, né, é outra história, né? Mas, nas duas situações, acho que tanto faz, né? É uma questão de opção, né? É uma questão de você ver até onde você suporta, né? Nós aqui não somos hipócritas. Como eu falei, não vou ficar de positivismo aqui, dizendo que a vida é maravilhosa, né? Nós somos um canal niilista, nós somos um canal de ateus, né, também, de pessoas que refletem sobre a vida. E eu tenho que falar aqui hoje sobre a questão das pessoas que simplesmente não valorizam a vida. Até amam a vida, né? Até gostam de viver, mas não valorizam. Porque não tem noção do que a vida é. Muita gente acha, né, que nós niilistas somos, digamos assim, né, pessoas que o niilismo vai fazer com que a gente se afunde, que o niilismo vai fazer com que a gente perca a noção da realidade. Pelo contrário, né? Pelo contrário. Ser niilista é ter a plena noção de realidade. Que é isso aqui, né? O que a gente está fazendo aqui? Né? Nós não somos nada, né? Niilismo é ter essa visão de que nós não somos nada, que nós somos desimportantes diante da existência. Então, como eu falei, se você decidir viver, é você que tem que começar a se dar importância. E o niilismo faz isso, né? O niilismo te traz essa constatação intelectual que não tem simplesmente como você refutar isso, não tem como você contra-argumentar o niilismo, porque o niilismo parte do ponto que você nasceu como animal e vai morrer como animal, sem importância alguma, né? Sem mentira. Quando você chega na verdade, né, do que é a vida, que é o niilismo, né, que é a última instância da filosofia, que eu acho que nem é, né, se você for em última análise observar, niilismo não é nem filosofia, né? Niilismo é constatação da realidade. É uma visão até científica. Ateísmo, mesma coisa, né? Visão científica da vida. O que é visão científica? É constatar a realidade, né? Através do que você observa, através do que a vida é, né? Do que é demonstrável. Se você quiser ver o valor da vida, basta você ir no cemitério. Você vai ver onde você acaba, né? Mas diante de tudo isso, nós estamos vivos, né? Então, se você está vivo, se você já iniciou um processo de vida, né? Processo biológico, orgânico, a gente tem um instinto de autopreservação, e com esse instinto de autopreservação é a busca pelo prazer, né? Busca pelo conforto. Nós aqui não pregamos a busca pelo prazer, né? Porque isso é ilusão. Então a vida tem aspectos bons e aspectos ruins. Mais aspectos ruins do que bons, né? Mais sofrimento do que felicidade. Mas existe a questão da neutralidade. Se você aprender neutralidade, você vai viver de uma forma inteligente. O que é neutralidade? É se afastar dos outros, né? É não gostar da vida. Não gostar da vida, entre aspas, né? É não gostar da vida coletiva. Não gostar da vida de manada, de gado, vivendo no automático, sem parar para pensar, né? Como eu falei, é muito importante, se você decidir viver, né? Se você decidir pensar assim, bom, eu vou morrer, né? Isso é fato, né? Eu vou acabar, eu vou ser extinto, porque a natureza não está nem aí para mim, né? Quer me reciclar. Então, todo animal está fugindo da reciclagem, né? Se você for reparar, todo animal está fugindo da reciclagem natural, que é a morte, né? A natureza quer te substituir, quer te reciclar, quer botar outro no teu lugar.
Enquanto você está vivo, né? Como dizem, enquanto a vida, a esperança, né? Enquanto você está vivo, né, cara? Você está tendo experiências. O que é ter experiência? É a consciência, né? Consciência é isso. Né? Se você está buscando aí qual a origem da consciência, né? A origem da consciência é orgânica, a gente sabe disso, né? Precisa ter cérebro para ter consciência, precisa ter sistema nervoso para estar consciente. Então, isso é vida. Morto, não experimenta nada, né? Então, por pior que a experiência seja, ainda é uma experiência, concorda? Morto, acabou a experiência. Né? Independente do que essas mentiras que a religião diz, que você vai ser imortal, você vai ter uma vida depois da morte, isso é tudo mentira. Né? A gente sabe disso. Então a gente aqui trabalha com a verdade. E aí hoje eu queria falar aqui sobre esse caso aí, né? A situação da menina que pulou aí de rope jump, né? Que é uma modalidade um pouco diferente do bungee jump. O bungee jump é uma corda elástica, né? E o rope jump, a corda tem muito pouca elasticidade. Então a pessoa cai, né, e fica no movimento pendular. E o que acontece? Vamos falar a verdade? Se essa menina fosse niilista, se essa menina tivesse consciência de que a vida dela é a única, se essa menina não tivesse colocado na cabeça algum tipo de espiritualidade, né, algum tipo de vida após a morte, ela se arriscaria numa modalidade de esporte radical desse tipo? Isso que eu digo, né? O niilismo te livra da burrice, sabe? A burrice de achar que você é especial. Ela se achava muito especial, né? Pra pagar 200 e poucos reais pra arriscar a vida, sabe? A única vida que tem, né? Mas a grande maioria aí, após a morte dessa menina, vai achar que ela tá no mundo espiritual, né? Os espíritas, os católicos, os evangélicos, sei lá, toda essa... Né? Esse grupo de religiosos aí que prega toda essa mentira, que faz com que esses jovens se arrisquem por nada e para nada, né? A menina poderia estar vivendo aí, né? Se tivesse equilíbrio psicológico. E nós vivemos também numa sociedade onde as pessoas se atiram, né? Se atiram literalmente em qualquer situação. Nesse caso, né? Literalmente, a menina se atirou confiando, né? A própria vida a outras pessoas. E quantos não se atiram, né, de forma mais metafórica, digamos assim, né, em situações onde confiam em outras pessoas, confiam suas vidas a outras pessoas. Né? Isso acontece na medicina, o indivíduo confia sua vida ao médico, cegamente. Né? Isso acontece na religião, né? As pessoas confiam suas vidas a Jesus, estão morrendo aí, não adianta de porra nenhuma, né? Porque uma confiança cega em agentes externos. Pior quando você confia, né, em seres que não são reais. Né? Mas confiam também nos homens de Deus que são bem reais. Né? E que não são nem um pouco confiáveis, que ser humano nenhum é confiável. Né? As pessoas se atiram, né, em relacionamentos, confiando em estranhos, confiando em pessoas que acabaram de conhecer. A gente vê aí toda a sorte, né, de coisas grotescas mesmo, né? Pessoas se beijando com estranhos que não conhecem a higiene, não conhecem o comportamento, pessoas se envolvendo em relacionamentos assim que conhecem as pessoas, né? E todo esse tipo de coisa. Isso tudo significa se atirar, né? Se jogar de cabeça, confiar no outro. E tem muitos que se atiram, como eu falei, literalmente, né? Como a menina se jogou, né? Confiando nos outros, confiando em gente que estava ganhando dinheiro, pior ainda, né? Em estranhos que estavam ganhando dinheiro com aqueles saltos. E aí, né, como eu falei, o niilismo te protege de toda essa burrice, né? Porque a pessoa começa a ficar burra, sabe? Quando a pessoa confia, que é o maior indício de burrice do que a inocência de confiar, né? Confiar nas instituições cegamente, confiar em Jesus, em Deus, que você nem conhece, sabe nem a origem, sabe nem se é verdade ou se não é. Acredita em qualquer bobagem que escreveram, né? Que não tem nem fundo histórico muitas das vezes, e as pessoas se atiram nisso aí, né? Se atirar de cabeça confiando nos outros é uma coisa complicada, né? E é por isso que a gente está aqui para falar sobre esses assuntos, né? Para mostrar para você, né? Para mostrar que, na realidade, ter noção, né, do que é essa vida, ter noção da sua própria desimportância, te dá, né, muito mais consciência,
não confiar a sua vida aos outros. Às vezes, infelizmente, né, você tem que confiar, né? Porque às vezes você necessita, por exemplo, fazer um voo, você está confiando em mecânicos, né? Da aeronave, você está confiando. Agora teve aí o impacto de 2 helicópteros, né? Morreram seis pessoas que confiavam nos pilotos, né? E os pilotos também confiavam nas aeronaves e na manutenção que supostamente foi feita nessas aeronaves, né? Que nós sabemos que eram aeronaves pequenas, muitas das vezes não tem manutenção direito. Né? Você não sabe a condição do piloto, né? Se tinha feito uso de droga, de alguma coisa, se estava bem ou não, psicologicamente, inclusive, né? Então, o ser humano está se entregando o tempo inteiro nas mãos dos outros. E quando nós falamos isso, né, de que cuidado, né, a vida é frágil, você está sempre lutando pela sua sobrevivência diariamente, porque se você não se alimentar, você morre, né? Se você não se hidratar, não beber água, você morre. Então você está o tempo inteiro lutando pela sua sobrevivência, né? Num corpo frágil, né, que é muito fácil de ser morto, de ser destruído. E aí as pessoas confiam nas outras, confiam na única vida que tem, né? E ainda tem gente que tem a cara de pau, né? De falar que a gente aqui, que a gente deixa as pessoas deprimidas, que a gente só fala no lado negativo da vida. A gente tem que mostrar a verdade como ela é. Quando você vai numa praia, né? Lá não tem salva-vida à toa. Sabe, praia é um lugar perigoso. É um lugar onde você pode se afogar, né? É um lugar onde você pode ser atacado por animais, né? Águas vivas. Tivemos um caso aí agora de 2 pessoas recentemente que perderam perna, né? O tubarão arrancou a perna de um, depois arrancou a perna de outro, e as pessoas continuam indo, né? Nesses lugares, por mais que, né, se avise que tem perigo e tal, é perigo de ressaca, então praia, né? É perigoso, trilha. Teve esses dias aí agora, a menina morreu numa trilha, foi passar repelente, né? Levantou a perna para passar repelente, se desequilibrou, caiu na ribanceira, morreu. Caiu lá num penhasco, né? Onde se viu, as pessoas ficam burras quando elas não têm essa capacidade de ver a realidade como ela é, quando elas não têm a capacidade de ver o ser humano como ele é, né? Para não confiar, né? Para manter distância. Como eu falei, às vezes é necessário, né? Mas quando é necessário, é um risco necessário. Aí é diferente, né? Eu, por exemplo, não gosto de voar. Já tive essas ilusões quando eu era jovem. Quando você é jovem, você acha que você é imortal. Quando você é jovem, você acha que você tem todo o poder do mundo, que o mundo conspira a seu favor, que você é todo poderoso. Isso é a mentalidade, né, de uma pessoa que ainda está em desenvolvimento. Né? Jovem ainda está em desenvolvimento. E a gente fala muito aqui para os jovens, né? Quem me dera eu tivesse, né, orientação, a orientação que eu passo aqui, né? Para quem quer ouvir, você não acha que eu estou falando bobagem, né? Muita gente entra aqui só para me criticar, o canal aqui não é para você. Se você acredita em besteira, se você acredita no ser humano, se você acredita no amor, esse canal aqui não é para você. Esse canal aqui é para abrir a cabeça de quem quer, de quem já tem uma predisposição para ouvir e para entender coisas que são sérias, que são graves na sua vida. Então a gente fala muito aqui para os jovens, mas a gente fala para o público em geral. Eu falo jovens porque é mais importante, né? Quanto mais cedo a gente falar sobre essas coisas, quanto mais cedo, né, a realidade, o indivíduo cair de cara com a realidade, melhor, né? Ele vai se preservar mais. Como eu falei no início do vídeo, ou você se mata de vez, né? Ou você decide viver de uma forma coerente, inteligente, racional, para você viver bem, né? E viver bem, né, significa viver longe de problemas. E onde estão os problemas? No ser humano. O ser humano é um problema. Então, se você quiser viver bem, você tem que viver afastado do ser humano para você viver afastado dos problemas. Afastado de relacionamentos, tudo isso. Viver o mais isolado possível e não ficar se metendo nessas loucuras, né, cara? Porque onde se viu uma pessoa se jogar, né, de uma plataforma de 40 metros de altura, né, até mais muitas das vezes. Pra quê? Só por adrenalina? Que acha que nada vai acontecer? Acidente é uma coisa que você não está esperando. Então acidentes acontecem, né? Quanto mais você se expor ao perigo, mais você vai estar exposto aos acidentes. Então a gente está falando isso aqui, né? Por quê? Porque tem essas notícias a toda hora, né? De pessoas que acreditam em outras pessoas, de pessoas que colocam as suas vidas nas mãos de outras pessoas. Por quê? Por diversão, né? Porque o ser humano é tão sofrido, né? Trabalha tanto, muitas das vezes, esse trabalho escravo, né? Ainda tem gente que é contra o 6x1, né, cara? Acabar o 6x1. Ainda tem gente que é contra, né? Só pode ser um animal, né? Um idiota que gosta de
de sofrer de estresse, de trabalho excessivo, porque no mínimo, o mínimo que as pessoas podem ter é um final de semana em casa, o mínimo, né? Para poder recarregar as baterias, para poder recomeçar a semana. Quem só tem uma folga, meu amigo, isso aí é análogo ao trabalho escravo, né? Porque se o indivíduo não trabalhar, o indivíduo não come, né? E se o indivíduo não trabalhar 6 por 1 é mandado embora, né? Então ele se submete. Agora, se você tem um tempo de folga, você vai relaxar mais, né? E a pessoa mais relaxada, acho que ela fica mais lúcida, né? Agora, pessoa estressada, quer buscar adrenalina, pessoa que a vida tá uma merda, né? A pessoa tem esse conhecimento, mas ela não assume, que ela não tem autoconhecimento, né? Que ela não busca, né? A verdade que a gente fala aqui, que a nossa verdade aqui não é doutrina, a nossa verdade aqui não é religião, a nossa verdade aqui não é inventada, a nossa verdade aqui não é teoria, né? É a realidade, né? Vida orgânica nasceu só para morrer. E se você não se preservar, não se proteger, não se alimentar bem, não cuidar da sua saúde, tá fudido. A realidade é essa. E é isso que a gente tem para falar. O que a gente fala aqui é científico, né? Seu corpo, eu tô falando, tava falando, né? Viver é uma eterna luta, né? Pela sobrevivência, manutenção da vida. O tempo inteiro você tem que estar manutendo o seu corpo. Você tem que lavar o seu corpo, tomar banho, ter higiene, né? Você tem que usar produtos no seu corpo muitas das vezes, né? Para você se limpar, né? Sabonete, shampoo, sei lá, né? Produtos de uma forma geral para você manter a higiene e alimentos, né? Buscar os alimentos mais saudáveis, buscar também se afastar das doenças do outro, porque é através do outro que você pega as doenças, né? Então, o maior problema para uma pessoa são as outras pessoas. As pessoas acham que viver sozinho é ruim, as pessoas acham que viver isolado, você vai ficar doente, você vai ficar até com problemas psicológicos. Claro que não, quem dá problema psicológico no indivíduo é o outro. O inferno é sempre o outro, né? O inferno são os outros. Isso é uma realidade. Quando você se junta, você confia. Quando você tem essa ilusão, essa fantasia de eu quero aparecer nas redes sociais, eu vou saltar de rope jump, ou de bungee jump, seja do que for, vamos jogar de paraquedas. Teve um imbecil aí que saltou de paraquedas para filmar o outro e esqueceu de colocar o paraquedas, né? As últimas palavras do cara foi, meu Deus, né? Quando ele viu que estava sem paraquedas, já era tarde, né? Se estabacou no chão, morreu, sabe? Gente maluca, cara. Gente maluca que parece que não tem noção da realidade. Quando nós falamos aqui sobre a realidade, porque as pessoas não gostam de ouvir a verdade, né? Nós falamos aqui da morte, nós temos o símbolo aqui da morte, né? Nós somos desgraçados lúcidos, porque ter lucidez na vida já é uma desgraça, né? Quando você você já é um desgraçado de cara, né? Mas quando você é lúcido, quando você tem essa noção da morte o tempo todo, você está sempre atento, mais alerta, você se preserva mais, né? Porque estamos vivos, né? Nós já iniciamos o processo de vida. Então a gente quer manter, né? Por pior que seja, mas o homem inteligente ele consegue se organizar para adaptar o mundo a si próprio e não se adaptar ao mundo, né? O mundo que se foda, não vou me adaptar à regra de mundo nenhum, não. Só que para eu criar minhas próprias regras, obviamente que eu tenho que me isolar, né? Tenho que viver no meu próprio mundo, ainda que eu compartilhe alguma coisa com as pessoas, por causa mais da necessidade, né? Porque quando você deixa de ser carente emocional, quando você percebe o ser humano como ele realmente é, você não quer mais fazer parte de nada. Você não quer mais ter grupo, sabe? As pessoas acham que a gente aqui é o grupo dos nihilistas. Não, nós só somos nihilistas porque o nihilismo é uma constatação intelectual. Nós só somos ateus porque o ateísmo é uma constatação intelectual. Nós somos racionais porque a racionalidade é o que nos permite nos organizarmos melhor. Né? A racionalidade é que nos permite nos afastarmos da emotividade barata, né? A racionalidade é o que nos permite olhar as coisas de uma forma mais otimizada, né? Mais econômica, utilizando apenas o que nós precisamos e não ficar perdendo tempo com besteira. Né? Então, a racionalidade nos traz tudo isso, né? E o niilismo, através da racionalidade, nós chegamos no niilismo, nós chegamos no ateísmo, né? Religião não envolve racionalidade. Amor, esse aspecto instintivo do ser humano não envolve racionalidade. Animal nenhum raciocina. Então tudo que é do mundo animal, né? Sexo, emotividade,
amizade, envolvimento social. Todo animal faz isso, né? Procriação, isso é todo mundo animal. Amor pelos filhotes, né? Tudo do mundo animal. Desejo de se aventurar, né? Olha o gato. Diz que o gato tem 7 vidas. Até parece, de vez em quando tem um estetalado pelo chão. Atropelado, né? Ou cai de algum lugar muito alto. Porque gato é assim, né? Gato é aventureiro, né? Tem muitos animais que são assim, aventureiros. Né? Tem até aquela frase que diz: a curiosidade matou o gato. Né? E o ser humano não é diferente de um animal, quando fica buscando, inventando, né, esporte para poder estimular a adrenalina. Como eu disse, ele devia estar tão estressado, ele devia estar tão cansado da vida. Ele finge que a vida é maravilhosa nos momentos de folga, né? Porque no momento de trabalho ele está fudido, né? Nos relacionamentos está fudido, né? Relação com os filhos, com os pais, tudo fudido, né? Tudo cheio de doença, cheio de problema. Se você não sofre por si, você sofre pelo sofrimento dos outros, não tem coisa pior do que você ficar dependente emocionalmente dos outros, preocupado com os outros, preocupado com o relacionamento, preocupado se alguém está te traindo ou não está te traindo, se está te dando atenção, se não está te dando atenção, se está dando atenção para outro. Puta que pariu, é ciúme, é inveja de fulano, de beltrano. Isso é inferno, né? Quando você vive na neutralidade, né? E isso que é importante, né? A gente chegar numa neutralidade nessa vida. Para você chegar numa neutralidade, você tem que buscar um certo afastamento. Né? E parar com essas bobagens infantis, ficar querendo fazer aventura, fazer trilha, pular de rope jump, de bungee jump, seja do que for, de paraquedas. Isso é tudo coisa de gente de mentalidade infantil. Vai fazer passeio panorâmico de helicóptero. Eu já pensei nessa merda, né? Fazer passeio panorâmico de helicóptero. Pra que eu vou fazer uma merda dessa, né? Estatisticamente quase não acontece em acidente, mas acontece, né? Agora, 2 helicópteros se chocaram e 6 pessoas morreram. Porque acidente é uma coisa que não se está esperando. Né? E quanto mais você se coloca em risco, obviamente, mais você tem chance de acidente. Por mais que digam que o esporte é seguro, sempre vai ter um acidente. Pode ser o seu dia. E quando chegar esse dia, né, eu te garanto que se você estiver fazendo um esporte desse, você não quer morrer, né? Se você está querendo se divertir, se está querendo, buscar uma aventura, você não quer morrer, pô. Não quer morrer. E aí você morre, perde a única vida que você tem numa merda dessa aí, como essa menina aí que pulou de rope jump, né? Que é esse esporte maluco aí, de pular, de uma plataforma de 40 metros de altura, numa corda que vai te fazer ficar num pêndulo, e a menina acabou se jogando aí, confiou, né, nos supostos profissionais que tinham ali, que ela devia ter confiado nela, né? Se ela confiasse nela, ela nem teria ido, né? Nem teria perdido o tempo dela com essa bobagem, querer gravar, se colocar em risco para gravar, né? Quantos já morreram querendo, né, se expondo a perigo para poder expor na internet? Isso é loucura, cara. Sabe? Isso é infantilidade mesmo. O ser humano não tem a menor noção do que é estar vivo. Como eu falei, estar vivo é uma luta diária pela sobrevivência. Você vai ter que sempre estar preocupado com a sua segurança, com a manutenção do seu corpo, com a sua saúde, com o que você come, onde você come. A maioria das pessoas aí come na rua, confia na comida que foi feita por outros. Quanta gente não morre, né? Esse negócio de Boa Noite Cinderela aí, que o cara confia também em qualquer pessoa que encontra num bar, em mulheres, é bonita, acha que é pura, que é divina, né? E é uma vagabunda, muitas das vezes uma criminosa. E o cara cai nessa história de Boa Noite Cinderela, muitos morrem, ou muitos perdem bens, entende? Então, porra, entenda, né? A vida não é pra ser divertida. A vida não é pra ser divertida. A vida não é uma coisa boa. Apesar de ser a única experiência que a gente tem, né, consciente, mas a vida pode ser muito ruim, né? A vida pode ser muito traumática, né? A vida pode ser muito traumatizante, a vida pode ser muito estressante. Poucas pessoas conseguem viver bem, viver com conforto, viver com saúde, né? E isso tem sempre a ver com distanciamento em relação aos outros e tem a ver também com a desconfiança. Você vive melhor quando você desconfia, né? Você fica mais alerta, você fica mais esperto, você se afasta do perigo, né? Porque viver está em perigo. Viver está em perigo. Tanto é que você, como eu falei, né? Vida é sobrevivência, né? Na realidade ninguém vive, né? Todos nós sobrevivemos até o momento que der. Né? Vai chegar um ponto onde esse organismo vai se desgastar, seja pelo tempo, pela velhice, ou seja por algum tipo de acidente, ou algum tipo de doença, sei lá. Né? O seu organismo se desgasta, chega um ponto em que ele não se sustenta. Aí game over, acabou o seu mundo, acabou sua existência. Não se exponha a riscos desnecessários. Eu vou ficar por aqui.
Um abraço a todos, estamos juntos pela propagação do conhecimento e se não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva, né? Clicando aqui nesse ícone, você já se inscreve no nosso canal. Se inscrever, por favor, ative o sininho das notificações para estar recebendo as novidades dos vídeos sempre. E se gostou desse vídeo, nos dê o like. Se desejar, seja membro do nosso canal. Fui!